Oi, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre energia, para depois a gente falar sobre fotossíntese, a gente vai falar sobre muitas coisas muito legais. Então, a aula de hoje começa com energia no dia a dia. Primeiro, vocês já pararam para pensar de onde vem essa energia? A energia que está no celular, está na lâmpada, a energia presente nos carros, responsáveis pelo movimento desses carros, responsável pelo funcionamento do ar-condicionado, do ventilador. Afinal de contas, que energia é essa? A gente encontra energia em outros locais também. Por exemplo, quando a gente esquenta água para pôr no café, ou então quando a gente está tomando um banho quente no chuveiro lá, ele pega energia elétrica, aquece a água, transforma essa energia elétrica em energia térmica. Quando a gente anda de bicicleta, a energia química presente no nosso corpo vai ser responsável pela energia ali cinética, que é a energia do movimento. E a gente tem a energia das marés, quando você está lá pegando onda, o que está te fazendo se locomover é o quê? É a força dessas ondas, a energia das marés. Mas, afinal de contas, como que essa energia chega, seja no nosso corpo, seja essa energia elétrica, seja essa energia das marés? O grande responsável pela produção de energia é o nosso querido e maravilhoso Sol. Que quando chega janeiro a gente pragueja, reclama do sol, do calor, mas graças ao Sol, a energia presente nele, que todas as outras formas de energia existem. Ah, mas meu Deus do céu, como que a energia do Sol é responsável pela energia das marés? Bom, o Sol ele vai auxiliar no transporte de água no planeta. Então lembra lá do ciclo geoquímico da água? Então a água evapora, vira nuvem, nuvem, chuva. Então, esse movimento, esse transporte, essa deslocação de água no planeta, ela também vai ser responsável pelos ventos. Quem vai fazer essa água evaporar é o Sol. Então a água, depois de um tempo, ela fica responsável pela produção dos ventos. O que acontece com as marés é o quê? Vento empurrando essas ondas, ok? Então o Sol vai ser o grande responsável. Ai, meu Deus, mas será? O chuveiro elétrico, essa energia elétrica que chega na nossa casa também é captada ou na termoelétrica ou vai ser captada, sei lá, na hidrelétrica. Força da água, a água correndo, cai ali, bate e aí produz essa energia elétrica. Ah, essa água correndo. Por quê? Quanto mais, mais chuva, mais água no rio, mais corrente de água a gente tem. Mais uma vez, Sol interferindo, ok? Então, tanto a energia elétrica como a energia presente dentro do nosso corpo, dos alimentos, porque a gente se alimenta das plantas. E as plantas, elas captam a energia do Sol. Energia. Energia move o mundo. E aí a gente só precisa, então, delimitar primeiro o que é energia. A gente já sabe que a energia ela está presente em tudo. Mas, afinal de contas, o que vai ser essa energia? A energia, ela vai ser algo que possui a capacidade de realizar trabalho. Como assim? Energia é o que consegue transformar alguma coisa. Por exemplo, a energia vinda do Sol, ela consegue evaporar a água, está realizando um trabalho. A energia dos alimentos presentes dentro do nosso corpo, ela consegue ser captada e ser transformada em movimento, mais uma vez, realizando trabalho. E aí, só para conceituar trabalho, então é isso. É você transformar, é você fazer acontecer, deslocar alguma coisa. Passando, já falamos então um pouco sobre de onde vem essa energia. A principal fonte de energia da Terra é o Sol. A gente pode falar que a principal fonte de energia do universo é o Sol? Não, porque existem várias estrelas espalhadas por aí e todas essas estrelas, elas possuem energia. Então, o Sol vai ser responsável pela energia presente no planeta Terra, ok? Bom, e aí só para vocês conceituarem um pouquinho com história. Quando a gente fala de energia,
a gente lembra muito de luz, de claridade. E aí a gente vai lembrar um pouquinho também do fogo, né? O fogo também é energia térmica. E é uma energia responsável até pela energia, um pouco de energia luminosa, assim, naquele localzinho. E esse fogo, como que ele surge na Terra? Esse fogo, ele surge primeiramente quando a gente tem um homem lá na época das cavernas, e aí a gente tem várias tempestades, essas tempestades atingindo a Terra, em algum momento um raio cai e forma ali um fogo. Imagina para aquele homem que não tem um raciocínio como o nosso, ainda entender o que é aquele fogo, o que você pode fazer com esse fogo. O fogo, então, ele vai ser a primeira fonte de energia que o homem ele vai conseguir dominar. Porque com a ajuda desse fogo, ele começa a esquentar o alimento. Existiam alimentos, por exemplo, que eram muito duros, então quando você colocava na água ali no fogo, ficava mais fácil de comer. Ele vai ser responsável por aquecer o corpo das pessoas e também vai ser responsável por fundir alguns metais. E através disso a gente vai ter utensílios para utilizar no dia a dia dessas pessoas e até mesmo para serem utilizados como armas de guerra. E eu falo um pouquinho também dos moinhos, que depois do fogo vai ser os moinhos que vão ser os mais utilizados pelo homem. Como que funciona o moinho? O moinho, ele funciona com a ajuda do vento, ou a gente pode até falar com a ajuda da água também. O vento bate, o moinho, ele mexe. Qual a função do moinho? Moer. Então, esse movimento todo é para ele ficar passando em cima de grãos ali e triturar esses grãos. Posso ter isso com água? Pode. Se a água está passando, ela pode ajudar a rodar essa roda desse moinho. E aí, mais tarde, a gente tem também a utilização dessa energia através dos animais. Então, o homem primeiro utiliza a energia vinda do fogo, depois ele vai utilizar a energia dos moinhos, e aí ele começa a utilizar a energia dos animais. Seja carroça para puxar comida, né? Puxar, sei lá, levar pessoas para o transporte ou para carregar alguma coisa, carregar alimento, carregar, sei lá, mudança de alguém, objetos, cargas pesadas, e para você se deslocar com uma velocidade maior. Então, as três principais fontes de energias utilizadas pelo homem são essas: fogo, moinho e, mais tarde, os animais. Bom, o homem ele foi se aprimorando e chega um momento em que, apesar de você ter lá fogo, moinho, os animais, tem algo que agora consegue produzir muita energia e que para o homem vai ser muito importante, que são os nossos combustíveis. Esses combustíveis, eles geram uma quantidade de energia muito grande, uma explosão de energia, e essa energia ela vai ser responsável pela locomoção, por exemplo, dos carros. Carro, metrô, trem, tudo isso vai ser na base desses combustíveis. E a gente tem também o surgimento dos eletrodomésticos, utilizando agora a energia elétrica. E a bicicleta, produzida pelo homem, vai também utilizar nossa energia e vai auxiliar mais para frente, inclusive na produção, na geração de energia elétrica. A gente utiliza a bicicleta, queima a nossa energia. Ok. Só que esse movimento da energia, da bicicleta se locomovendo, né, do pedal girando, da roda girando, esse movimento ele pode ser convertido em mais energia. Então, em alguns lugares a gente consegue observar estações onde você fica ali andando de bicicleta e você recarrega o seu celular. Ou você fica ali meia hora andando de bicicleta, parado no mesmo lugar, e você consegue gerar energia em um geradorzinho, e essa energia vai ser utilizada por comunidades que não possuem energia elétrica. Tem isso também. Tem uns programas bem legais para isso. Ok, a energia ela vai ser encontrada em diferentes formas. Mas por que ela é encontrada em diferentes formas? Porque a energia ela não se perde, ela se transforma. Toda energia que chega, ela vai ser transformada em um outro tipo de energia. A energia que vem do sol é captada pela planta, ela transforma em alimento. O ser humano vai lá, sei lá, come um alface, pegou a energia daquela planta. Essa energia agora está dentro do ser humano. O que ele faz?
Energia química. Pega esse alimento, queima esse alimento dentro dele e essa energia vai ser responsável, olha, pela locomoção do ser humano. Então, repare, eu tenho energia solar sendo convertida em energia química, que é a energia do alimento, e depois sendo convertida em energia cinética, a energia do movimento. Então, a energia ela pode ser transformada, sempre de um tipo para o outro. Energia nunca acaba, ok, pessoal? Eu estou usando o celular, minha bateria acabou. A bateria acabou, mas a energia presente ali naquele celular, ela sai em forma de energia luminosa, o celular acende, ela sai em forma de energia sonora, porque você ouve coisas ali do seu celular, então essa energia ela acaba sendo convertida também. A gente tem energia luminosa, energia cinética, energia solar, energia eólica, energia térmica, existem diferentes tipos de energia. Passei uma atividadezinha para vocês, ok? Vocês escrevem no caderninho de vocês e a gente vai debater isso na nossa próxima aula. Perguntinhas que a gente tem. O que é energia? Qual a importância da energia? Onde podemos encontrar diferentes tipos de energia no nosso dia a dia? Como é utilizado os tipos de energia que você citou no exercício anterior? Eu ponho algumas respostas no final. Tentem fazer e depois vocês vão para as respostas, ok? Outra perguntinha. Para dar exemplo de energia luminosa, onde você encontra no dia a dia, energia mecânica, energia eólica, térmica e energia química. Exemplos de 3 transformações energéticas. Fez o exercíciozinho, tem as respostas aqui, mas a gente vai falar das respostas também na nossa aula, ok? Então vou pular as respostinhas para vocês não colarem. E a gente vai para o nosso próximo tema. E já que a gente falou dessa energia, a gente vai juntar água, energia e vida. Primeiro, precisamos lembrar o que é um ser vivo. Um ser vivo é todo organismo que possui célula, material genético, metabolismo, ciclo de vida, nasce, cresce, se desenvolve, reproduz, morre. Ele produz reação a estímulos. E lembrando que o metabolismo é a capacidade dele de transformar coisas dentro do corpo, de gerar essas coisas dentro do corpo. Aí eu coloquei aqui um exemplo de um gato, né, ficando arisco, assustado, isso seria uma reação a estímulo. E só para lembrar, aqui a gente tem um material genético, nesse caso é o DNA. Eu passei um videozinho para vocês, pra gente só lembrar um pouquinho, eu não vou falar do vídeo todo, não vou mostrar o vídeo todo, ok? E vai ser sobre célula. Só para a gente lembrar, afinal de contas, o que é essa célula. Vou passar aqui para vocês. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje vamos falar daquelas estruturas componentes de todos os seres vivos. São a menor parte de qualquer organismo. Estou falando das células. O nome célula foi usado pela primeira vez por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Através de um microscópio, ele estava observando cortes bem fininhos de cortiça, que é um tipo de casca de árvore. Hooke viu que a cortiça formava pequenos compartimentos, que ele chamou de cella, que significa câmara em latim. Com o passar do tempo, os microscópios ficaram cada vez melhores e descobrimos que todos os seres vivos são formados por células. Alguns seres vivos, inclusive, são formados por uma única célula, sendo bem pequenininhos. Quando um ser é formado por uma célula só, nós o chamamos de unicelular. Mas se são formados por mais de uma célula,
nós chamamos de pluricelular. Nós, seres humanos, temos em nosso corpo mais de 50 trilhões de células. Uau! São muitas células, hein? Mas elas são muito pequenas. Para se ter ideia, dá para colocar 10.000 células sobre a cabeça de um alfinete. As células humanas são divididas em cerca de 130 tipos. Cada um desses tipos de célula executa uma função diferente, mas muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Agora, vou comer alguma coisa. São muitas células para nutrir. Então, voltando agora que a gente já viu um pouquinho dessas células, vamos para esses organismos formados pelas células. A gente já viu então no vídeo que a gente tem organismos unicelulares e pluricelulares, formados por uma única célula ou por mais de uma célula. E a gente tem também organismos que são procariotos e organismos que são eucariotos. Os procariotos só possuem material genético solto ali e não têm organelas, enquanto os eucariotos eles vão possuir material genético dentro de um compartimento que a gente vai denominar como núcleo e possuem as organelas, várias estruturas dentro dessa célula. No caso das bactérias, elas não possuem núcleo, elas não têm organelas, então elas são organismos procariotos. E nós temos também organismos autotróficos e heterotróficos. Vai depender de como que é a célula desse organismo. Os autotróficos produzem seu próprio alimento, então eles vão possuir clorofila, tem os cloroplastos para fazer a fotossíntese, e os heterotróficos não possuem o seu próprio alimento. Tá, ok, então já falamos da célula e como que essa célula surgiu, como que esse primeiro organismo surgiu no planeta. A gente tem três teorias: o criacionismo, que uma força divina teria dado origem a todos esses organismos, a essa vida. A gente tem a panspermia cósmica, que a vida teria vindo através de meteoros que caíram na Terra e trouxeram essas células, esses micro-organismos para cá. E a gente tem a teoria da evolução química, que vem da Terra primitiva, onde a Terra seria um planeta muito quente, com muitos raios, muita radiação, e devido a essa chuva, esse monte de gases presentes ali, houveram várias reações, e entre essas reações você tem um composto sendo formado, que é um composto que mais tarde averiguaram que está presente nos seres vivos dentro das células, e esse composto foi evoluindo até formar a primeira célula. E aí, formou essa primeira célula. Ok, o que acontece? Como que essa primeira célula, esse primeiro organismo, ele consegue produzir seu próprio alimento, ele consegue se alimentar, afinal de contas? Como que é esse primeiro organismo? Esse primeiro organismo, ele vive num local que não tem oxigênio, não existia oxigênio nessa terra primitiva. E a temperatura era muito alta. Então, os primeiros organismos, eles seriam heterotróficos, eles não produziam seu próprio alimento e eles viviam na água, porque o planeta inteiro era banhado com mares. E existiam algumas moléculas de energia soltas. Essas moléculas de energia são os ATPs. Esses organismos, eles às vezes entravam ATP dentro deles e isso produzia energia para eles. Depois de um tempo, a gente tem esses organismos que são anaeróbios, porque eles não utilizam oxigênio, não tem oxigênio no planeta. Eles começam a pegar glicose presente ali, solta ali nesse ambiente. A partir do momento que você começa a pegar essa glicose, a quantidade dela diminui. E aí, organismos que agora eles vão sofrendo mutação ao longo do tempo. Organismos que sofreram uma mudançazinha e que não precisa mais captar essa glicose, esses organismos, eles conseguem pegar as moléculas presentes na atmosfera e produzir a sua própria fonte de ATP. Então, esses organismos, eles seriam anaeróbios, porque ainda não tem oxigênio, mas agora eles produzem o seu próprio alimento, eles são autotróficos. Ok, se eles são autotróficos, eles começam a liberar uma quantidade muito grande de oxigênio nessa reação. Quando eles liberam essa quantidade de oxigênio, o que vai acontecer? A gente começa a ter muito oxigênio disponível. Oxigênio
no início, ele é super radioativo, não, mas ele é super corrosivo, vários organismos morrem. Os organismos que conseguem captar o oxigênio se dão bem. E aí a gente tem, então, os organismos aeróbios que surgem, que podem ser os autotróficos ou os heterotróficos. Lembrando que o que é responsável pela fonte de energia no planeta, no desenvolvimento desses organismos, é o nosso querido ATP. Bom, só para lembrar, na fotossíntese, que é realizada pelos organismos autotróficos, a gente tem o quê? Produção do oxigênio, tá? E é bom lembrar que esses primeiros organismos que surgem no planeta, que produzem esse oxigênio, são eles também os supostos responsáveis pela formação da camada de ozônio. Porque no início, esses organismos surgem liberando tanto oxigênio, que esse oxigênio ele começa a se aglomerar. O2 mais o O vai virar O3, esse oxigênio vira ozônio e forma a nossa camada de ozônio. Esses organismos também vão ser responsáveis pelo controle do efeito estufa, porque eles começam a absorver o gás carbônico. Para a gente fechar, então, só para lembrar, se a gente está falando desses organismos autotróficos que realizam a fotossíntese, o que eu uso na fotossíntese? Eu tenho o sol, a luz solar, que ela vai ser captada pela clorofila presente nesses organismos. Essa clorofila, ela capta essa energia vinda do sol nos ATPs, ela produz esses ATPs. Esses ATPs, depois, eles é como se fosse uma receitinha, eles ajudam na formação da glicose. A glicose é o alimento. E essa glicose, ela é produzida por esses organismos autotróficos, consumida por eles e consumida também pelos heterotróficos. Então, a glicose é a principal fonte de energia dos organismos, porque dentro dela a gente vai ter o ATP. O organismo que não produz essa glicose, ele precisa dela. Então, ele vai precisar se alimentar de organismos que são autotróficos, ok? Bom, gente, a nossa aula de hoje foi isso. Falamos de energia, falamos de fotossíntese e surgimento da vida no planeta. Até a nossa próxima. Beijo, gente!